Olá, pessoal. Boa tarde. Ansiosa por essa live que eu acho que vai ser quente. Tomara que muitas pessoas possam participar, porque eu criei hoje uma enquete em algumas redes sociais aí para poder ver direitinho e qual era a opinião das pessoas e tá ganhando o que eu achava, viu? Deixa eu colocar aqui a Ju, que eu acho que ela está entrando. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Ju, você tá me ouvindo? Liane, então, você tá me ouvindo aí? Acho que agora a Ju vai entrar. Olá, o Thiago já disse que sim. Oi, Ju, Olá, boa tarde. Para boa quem não tarde, conhece tudo essa bem? pessoa querida aí, ela é a doutora Juliana Leal Moraes. E hoje veio falar com a gente sobre um tema quentíssimo, que eu tô super ansiosa, Ju, para essa live. Eu tive a ideia de fazer uma enquete um pouquinho antes, só pena que não foi mais cedo, mas eu vou deixar por alguns dias aí para a gente monitorar. Porque o que eu sentia, o que eu pressentia, na verdade, é o que está dando até agora. Eu olhei no LinkedIn agora há pouco, 81% das pessoas acham que é mais uma questão de justiça e reparação do que financeira. Não sei, vamos ver. Depois eu vou ver todas e a gente vai falando aí na semana para ver o que que deu. Mas antes da gente entrar no tema, Ju, queria que você se apresentasse. Eu falo Ju, gente, mas ela é a doutora Juliana, viu? Pode É me chamar de dois- Ju, pode me chamar de Ju. Eu sou assim, eu acabo falando desse jeito, quem me Eu conhece já gosto. sabe, mas enfim, para ela se apresentar um pouco e para já dizer para gente o porquê você escolheu a área trabalhista, né, entre tantas. E é isso. Queria que você começasse, porque eu acho que hoje tem muita coisa aí para a gente falar. Obrigada. E obrigada Verdade, por estar aqui. verdade. Obrigada, viu, Clara? Obrigada aí pelo convite. Para mim é um prazer participar. Ainda mais com um tema, né, que eu gosto tanto. Então, Então, muito obrigada. Então, como a Cláudia falou, eu sou Juliana, eu sou advogada, sou especializada em direito do trabalho. E assim, escolhi essa área porque os meus pais, eles já militavam, já eram advogados e militavam na área trabalhista. Eles atuavam especialmente para o trabalhador, para o empregado. E aí eu cresci, sabe, nesse meio, ouvindo eles comentando, e eles sempre foram muito apaixonados pela profissão. Então, o tempo todo comentando sobre as coisas que aconteciam, sobre os casos. E aí eu fui gostando cada vez mais disso. uhum. Na verdade, antes eu queria ser juíza do trabalho e já defini a área, mas eu ia prestar concursos, depois eu acabei mudando de ideia e me apaixonei pela advocacia propriamente dito. E aí, assim, eu fui percebendo aos poucos, além do fato dos meus pais, né, serem militantes na área, enfim, que o mundo girava em torno do trabalho, né? E é até engraçado falar, porque no direito, o direito do trabalho, ele é um pouco descriminalizado, sabe? E Não na deveria, né? verdade, e aí foi super, assim, depois a gente foi... os anos foram passando e aí, por exemplo, agora esse ano, né, que a gente teve esse super problema da pandemia, a gente percebeu que um dos principais, assim, problemas era tudo Uhum. relacionado ao trabalho, né? Ou seja, o mundo gira em torno do trabalho, né? Então, isso, eu fui percebendo isso ao longo dos anos e isso foi me encantando cada vez mais. Por isso eu escolhi essa área. É uma questão também de como a gente se enxerga no mundo, né? De como a gente procura o nosso propósito, como a gente vai buscar os nossos sonhos. Então, quer dizer, não tem como, né, não ser importante. É fundamental. E as relações, quando elas estão bem estabelecidas, as relações trabalhistas, é bom para todo mundo. Ganha a empresa, ganha o trabalhador, a pessoa, e todos crescem, todos evoluem. Então, assim, quanto melhor, quanto tudo estiver andando
de uma forma mais adequada, melhor para todos, né? Perfeita a sua colocação, Cláudia, porque assim, eu acredito muito nisso mesmo. Quando eu iniciei na advocacia, né, como os meus pais já atuavam para empregado e tal, eu tinha vontade de atuar para empregador. E estou fazendo uma transição aí na minha carreira. Só que eu não queria atuar para empregador para prejudicar o empregado, mas muito pelo contrário, sabe? A minha vontade sempre foi de realmente mudar, fazer, assim, dar a minha contribuição para mudar as relações de trabalho. E aí eu percebi que, principalmente por meio do consultivo trabalhista pró-empregador, você tem muitas coisas aí que dá para fazer para contribuir com isso que você disse, para que se torne uma relação bacana para as duas partes, né? E não para prejudicar o empregado e só defender o empregador, muito pelo contrário, para fazer com que a relação seja bacana para os dois, né? Seja justa e de acordo com a lei. Não, porque todo mundo ganha no final. Um trabalhador, quando ele está feliz, ele é mais produtivo, aí a empresa ganha mais, quer dizer, é muito legal. Então, acho que é uma coisa que tem que ser vista desde o momento da contratação, de tantas coisas que as pessoas reclamam, de processos que não são bem conduzidos desde a hora, de que não tem retorno numa entrevista. Então, são tantos os detalhes que eu acho que vão criando, vão moldando essa relação de trabalho, né? E que eu acho que se ela for bem construída desde o início, quando a pessoa vai se desligar, não existe o porquê, a não ser que haja uma coisa, né, mais grave, não existe o porquê dela procurar uma reparação na justiça. Então, eu queria que você falasse para a gente, assim, não sei se existe uma estatística ou uma percepção sua, mas as pessoas que geralmente procuram a você ou ao seu escritório, elas fazem isso muito mais por uma questão financeira ou um reparo emocional de justiça. O que elas estão buscando, afinal? Tá. Na verdade, Cláudia, o que eu percebo, tá? É um misto das duas coisas, mas eu acho que o que prepondera aqui é a questão emocional. Até porque, quando a gente fala aqui dessa relação empregado e empregador, isso até se mescla muito, tá? Porque quando eu percebo assim, que quando o empregado ele percebe que a questão financeira não está sendo reparada, não está, como eu posso falar, de acordo com a lei, ele não está sendo contribuído corretamente, sabe, de acordo com a lei, isso gera nele já aquela questão de se sentir prejudicado e moralmente abalado, entende? Porque ele é o hipossuficiente em relação, não tem jeito, né? Acho que travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Coisa, né? Sempre a internet. Oi. Oi. Peço desculpa a todos aqui, viu? Travou tudo, né, Nilson? Eu vi. Tentei aqui até mudar as coisas. Não sei se foi a minha, se foi a sua. Eu tentei melhorar. Acho que só piorou. Peço desculpas. Vamos tentar novamente. Será que o pessoal tá ouvindo a gente? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo, gente? Acho que agora sim, né? Eu não acho que o pessoal esteja saindo porque travou, mas não tem ninguém para responder aí. Será que eles estão ouvindo, Cláudio? Porque é estranho, né? Porque nós estamos vendo. Ah, deixa eu dizer que sim. Então vamos lá. Peço desculpas, pessoal. Tá. Acho que agora eu volto. Vamos lá. Bom, no raciocínio que eu tava, né? Eu acho que que as duas coisas, quando a gente está falando de relação de trabalho, elas se interligam, tá? Por quê? O que o empregado faz, né? Via de regra, ele enriquece, por meio do trabalho dele, o empregador. Ele dá ali, né, a sua força de trabalho para o empregador. E quando ele percebe que aquilo não está sendo, não está tendo a contrapartida financeira correta, de acordo com a lei e tudo mais, normalmente isso fere, entendeu? E aí que eu falo que as coisas se misturam, porque tudo bem, é o financeiro, mas ele acaba
como ele se sente prejudicado, isso acaba interferindo no emocional. Então, eu acho que as duas coisas estão juntas, mas o motivo exato pelo qual normalmente se faz uma pessoa entrar na justiça, né, e ajuizar uma ação trabalhista, enfim, eu acredito que seja realmente a questão emocional. Dificilmente, em raros casos, é puramente financeiro, sabe? Sem nenhuma questão emocional junto. Eu também tenho essa percepção e é o que a nossa enquetezinha ali está mostrando, né? Agora, eu vou até ler aqui uma das perguntinhas que eu fiz, só para ela ficar bem certinha, porque ela tem um truquezinho aí, ó. É o seguinte, as pessoas que não se sintam injustiçadas emocionalmente têm a mesma vontade de buscar seus direitos na justiça que aquelas que tiveram prejuízos apenas financeiros? É mais ou menos na linha do que você já falou, né? Que a resposta, então, elas não têm tanta motivação, né? Eu acho que não. Acontece sim, não vou dizer que não acontece, mas é muito raro. Normalmente, a gente percebe que não. E aí é assim, eu advoguei há alguns anos atrás para uma empresa, por exemplo, e ali naquela empresa, o que eu percebi? Todas as ações que eram ajuizadas, né, contra a empresa e tal, quando eu chegava para tentar fazer um acordo de repente, ou mesmo para fazer a audiência, enfim, eu notava que todos eles tinham uma espécie de rancor, uma espécie de, sei lá, uma sensação de injustiça mesmo, sabe, em relação à empresa. E aí eles falavam do jeito, e aí ali ficava, normalmente a gente vê isso, né, muito em sala de audiência, aquela lavação de roupa suja, né? Eles começam a falar o porquê que eles entraram com a ação e tudo mais. E ali naquela empresa, eu percebi isso, que todo mundo que saía entrava com ação. E aí, quando, né, a gente vai ficando mais tempo com a empresa e tal, a gente vai entendendo e vai descobrindo algumas coisas, enfim. E aí eu entendi depois de um tempo o porquê. E realmente o clima organizacional não era bacana. E realmente os diretores, eles não se preocupavam de fato com os seus empregados, não tinham uma boa relação, tratavam às vezes mal e tudo mais. E aí ficava essa coisa do ressentimento, da sensação de injustiça. E aí não tinha nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma pessoa, que saía de lá e não entrava com ação. Pois é, esse é um termômetro tão claro, né? De que algo não vai bem na governança, nas relações, e podiam ser poupados, evitados valores enormes, né, para a empresa. E vamos combinar que os diretores, eles têm a remuneração deles atrelada a bônus, a coisas desse tipo. E no ano em que você tem mais ações ou coisas do gênero, você vai ganhar menos, porque tem ali provisionamentos e coisas assim. Então, eu não consigo entender que não haja uma estratégia para que isso seja visto, sabe? Porque tem muitos casos que, justamente, todo mundo sabe quem é o diretor ou a liderança ali dentro, que tem maiores números de casos, ou quando é uma coisa generalizada. Como é que não a cúpula, né, não senta para resolver essas questões? Não, prefere empurrar com a barriga, fingir que não está acontecendo, né? Não faz sentido. Ó, eu posso te dar um exemplo dessa empresa mesmo, tá? Isso é uma questão de cultura mesmo organizacional, tá? É questão de mentalidade. E que às vezes, muitas vezes você entra numa empresa, no caso eu, né, para divulgar para a empresa e tal, e você até consegue fazer a empresa entender, a alta gestão entender, né, o motivo pelo qual as coisas têm que mudar e que aquilo vai trazer resultado. Mas às vezes você não consegue. E às vezes, por mais que você mostre, a alta gestão não muda. E eles entendem assim, que independente do que eles façam, isso não vai mudar. As pessoas vão continuar processando, vão continuar entrando com o processo. Então, que não vale a pena essa questão da prevenção. E aí, nessa empresa mesmo, a sócia dizia para mim que não adiantava. Podia fazer eu falava, olha, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que investir nisso, tem que investir naquilo. E ela dizia que não adiantava.
porque as pessoas sempre iam processar. E por mais que eu mostrasse isso, ela não acreditava. Chegou uma hora que eu é que tive que sair. Porque você não... Quando você entra numa empresa, né, no meu caso para advogar, e que você não tem ali a mesma... os mesmos objetivos, né, o alinhamento ali de posicionamento e tal, chega uma hora que você não consegue mais, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu vou, assim, colocando essa questão, Ju, você acha que é um papel mais da área do jurídico ou do RH fazer essa conscientização com a cúpula, hein? Eu acho que é dos dois, tá? Eu trabalho na minha área muito com RH, junto, do lado, o tempo todo, né? Eles precisam de mim o tempo todo e eu preciso deles o tempo todo. Então eu acho que é dos dois. Óbvio, né? No meu caso, eu sou um jurídico externo e tal. Óbvio que o RH, normalmente, que é uma área interna e tal, ele tem mais peso nisso, né? Porque ele é quem tá ali atuando diretamente, dia a dia, né? Com o empregado. Mas a gente, né, do jurídico, a gente consegue ali evitar mesmo, sabe? Conseguir fazer o preventivo de muitas coisas. A gente tem uma visão um pouco diferente do RH. Então, eu acho que em conjunto as duas coisas se completam. Eu também acho fundamental isso. Porque assim, o RH até pouco tempo atrás não era visto como uma área estratégica, né, na empresa. E um erro também é super estratégico em vários pontos, e esse é um deles. E tem agora uma outra questão, Ju, que me ocorreu quando você estava falando, que assim, hoje em dia está muito forte, e eu entendo que cada vez ficará mais, a questão do ESG, né, que é da governança, da sustentabilidade, mais do que era só sustentabilidade. E traz um pilar que é justamente esse de olhar para as pessoas, olhar o social dentro da empresa, né? E inclusive isso para investimentos de outros investimentos que a empresa possa receber, isso vai pesar no balanço de uma forma significativa, cada vez mais. Não dá mais para fingir que a empresa é boazinha e do outro lado fazer tudo errado com os colaboradores, porque hoje em dia essa política também de cancelamento da internet, que todo mundo sabe tudo e as ações não se sustentam. Um exemplo, não exatamente em relação a isso, mas como é forte isso que aconteceu com o Carrefour, né? Teve agora esse acidente com aquela pessoa que foi morta lá e a pressão foi tão grande das redes sociais contra o Carrefour fechou lá. Fechou. Mais de quase 800 vagas de trabalho foram perdidas por questões que não são bem resolvidas nesse aspecto. Então, eu te pergunto, num mundo em que nada passa em branco, em que tudo vem à tona, que as questões não podem ser, o marketing não pode ser mais de mentirinha, você não acha que esse fato ganha um peso maior? Nossa, com certeza. Eu, principalmente no consultivo, né, faço muito esse papel de tentar alinhar todas essas coisas para que a gente chama isso de compliance, né? Então, o que é o compliance? É você estar em integridade completamente com todas as leis e todas as normas, enfim. E eu, inclusive, trabalho bastante com isso, porque no Compliance a gente tem vários pilares, né? Enfim. E um deles a gente verifica que no Compliance você tem que ser íntegro ao ponto de que é tão importante ao ponto de fechar uma empresa de repente, de manchar a imagem de uma empresa, entende? Então, a questão do Carrefour, ela é muito importante, porque, e assim, é um exemplo bem bacana para a gente usar, porque assim, nesse caso, a gente está falando aí de um terceirizado, né? De um segurança que era terceirizado, não era nem exatamente um empregado do Carrefour. Mas, no compliance, a gente olha para tudo, inclusive e principalmente até para os terceiros.
né? Por Uhum. quê? A partir do momento que você contrata um terceirizado, você é responsável. Você acaba sendo responsável. É subsidiário, né, perante a justiça e tudo. Mas se a empresa principal não pagar, quem paga é quem contrata. Então você é responsável. Além de tudo, ele está fazendo uma coisa ali dentro do seu estabelecimento, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso, e expondo o seu nome É, propriamente dito. Então, qualquer coisa que ele faça, ele é como se fosse o próprio Carrefour fazendo, né? Ninguém falou em terceirização, ninguém falou em quem é a empresa. As pessoas falam que é o Carrefour, né? é isso. É o que Então, o Nilson está colocando, dos stakeholders, é isso. Estão todos ali, é isso. É. exatamente. Então, o Compliance é bem legal, é um programa de integridade que a gente faz no consultivo do trabalhista, onde a gente coloca aí todas as áreas, né? No meu Uhum. caso, eu analiso aqui, por exemplo, a questão de terceirização, a questão de pagamentos, a questão de auditoria para ver documentos, enfim, de todos os Uhum. funcionários para ver se está tudo certo. A questão, Sim. uma questão importantíssima, que é segurança e saúde do trabalho. Então, você pega Hum. todas as normas de segurança e saúde do trabalho, coloca a empresa Ainda toda mais de acordo com agora. isso. Exatamente. Então, no compliance a gente faz tudo isso. Eu acho que hoje é imprescindível que as empresas comecem a. Oi, voltei. É imprescindível que as empresas comecem a realmente abrir a cabeça para isso, a procurar entender do que se trata, a contratar esse tipo de serviço, porque é indispensável. Porque uma coisa que Sim. sair errado, algo que sair diferente disso, que não sair íntegro, né, de acordo com uma imagem íntegra, realmente pode manchar a imagem da empresa e às vezes isso é um dano irreparável. Eu acho que, óbvio, Não né, sei se quando travou aí não para vai. vocês. Ah, voltou. Oi, tá me ouvindo? Oi? Oi? É. Não, eu acho que é um tema muito, muito importante. E voltando agora para o tema, né, que é da live em relação às pessoas, você acha que de alguma forma tem como diminuir essa questão da maneira que é tratado hoje em dia isso? Você acha que é uma coisa que tende a ter menos causas na justiça com, com o trabalho que você está sugerindo, por exemplo? Ah, com certeza. Como eu te falei, aqui a gente verifica no No Compliance tudo, absolutamente tudo. A partir do momento, Uhum, inclusive, é uma coisa bem importante, a cultura organizacional, né? Dando, por uhum, exemplo, treinamento para gestores em uhum, relação a principalmente assédio moral, dando treinamento para os próprios empregados em geral, porque a partir do momento que tenha qualquer problema entre eles, qualquer coisa que aconteça entre eles ali, o empregador uhum. responde também, né? Então, dando treinamento para os próprios empregados em relação a uma boa convivência, como resolver problemas, estabelecendo critérios, processos para cada coisa, né? E aí, a partir do momento que a gente olha para tudo isso e trata, enfrenta realmente essas questões, eu acho que isso reflete diretamente no passivo. E uma coisa que eu escuto muito, de empresários, eu não tenho passivo trabalhista, então eu não preciso gastar dinheiro com isso, eu não preciso investir nisso, né? Isso a gente escuta bastante. Mas não é só passivo trabalhista, né? Você consegue aí, como você mesmo já falou, com a melhoria do seu clima organizacional, você melhora a produtividade dos seus empregados, você não tem afastamentos por doença, né? Exato. Você melhora a empresa. Aliás, tem também a questão da imagem da empresa Da para imagem. contratos mesmo e tudo mais. Uma empresa hoje que tem compliance, ela é vista de forma diferente. Estão me ouvindo, Tal?
Oi, oi. Oi, oi, oi. Olá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Cláudia? Oi. E aí? Voltei? Eu tô te ouvindo. Gente do céu, que tristeza. Ju, então, querida, continua porque eu já nem sei onde você parou. E então, continua que agora eu vou Na ter que verdade, eu não ouvir falei toda nada a depois que história da minha. você. Porque, como travou pra você, eu não falei nada, mas a gente pode continuar. Você colocou aqui uma pergunta, né? Que Uhum, a questão aqui, né, de sentimento, de querer justiça, se ele sempre corresponde à aplicação da lei propriamente dito, né, ou não. uhum, E, na verdade, não, tá? uhum, Muitas e muitas vezes a gente tem que nem sempre as decisões na justiça são justas, né? A lei é justa, muitas vezes não. Por quê? Eu vejo que principalmente porque para tudo você tem que ter provas, começa por aí. E nem sempre você tem. uhum, Nem sempre você tem aquilo que você precisa, seja para acusar ou para defender, né? tá. E então, começando por aí, muitas vezes a gente vê grandes injustiças acontecendo, tá? Por exemplo, empregado que sofre assédio moral. Muitas vezes isso acontece e a pessoa não Uhum, tem nenhuma prova. Ela não consegue provar de forma alguma que aquilo aconteceu. E aí é engraçado, né, uhum. que às vezes a pessoa pede, doutora, coloca isso na minha ação. Então você vai perder, você não tem ninguém para comprovar isso, você não tem prova. E a pessoa insiste. É. E a Eu pessoa não quero pode colocar gravar. uma questão de honra para mim. Tá? Não, não pode. Não pode gravar sem autorização da pessoa e tal, né? Tem isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu quero que coloque, mesmo sabendo que vou perder, mesmo sabendo de todos os riscos, porque. Olha, Oi? Ju, se tem uma coisa que eu sou na minha vida é persistente. Podem um dia colocar assim na minha lápide. Ela sempre tentou até o final, nunca desistiu. Não, juro, eu tô aqui em bica já de nervoso, mas eu não desisto. Vamos, ainda mais hoje, o assunto era tão bom e tantas pessoas entraram, mas aí acabam que saem, né? Porque Tá trava. saindo, porque trava. Ai, Imagina. nossa, Vamos lá, que, vou que continuar, triste. esquenta. Vamos, vamos. Pelo amor de Deus. Qual que era a pergunta? Você tinha escrevido aí, né? Se a pessoa pode fazer, se ela pode, estava falando que a pessoa não tem provas, né, para provar o assédio. Exato. Então, muitas vezes ela não Ela tem pode provas, por gravar? exemplo, sem autorização, em tese a prova é ilícita, né? Então, não tem como Então, gravar. E aí, então muitas vezes não ela. é justo isso? A lei, então, é correta? Eu sei que isso é um absurdo eu te perguntar, você é uma advogada, né, você vai sempre defender a lei, mas não é, Não, não é, não é errado que não seja, a lei não seja feita de uma maneira mais acessível para todos? Entendeu? Até para essas questões, sim. é tão difícil fazer prova, né? Aham. Sim, às vezes é que depende muito do caso a caso. A lei ela é uma coisa abstrata, né? Ela é uma Uhum. coisa que serve para todo mundo, para todo caso. E a sociedade, né, ela vai se modificando e coisas vão acontecendo e é muito difícil, né, você ter uma lei abstrata que vai se encaixar em cada caso, em cada situação que aconteça.
Então, eu acho que é por isso que muitas vezes a lei acaba sendo injusta. A gente acaba tendo essa sensação de que a lei é injusta, né? Porque ela tem que se aplicar a todos. E a relação humana não é assim, né? Ela é cheia de variáveis e peculiaridades e tal. Então, eu acho que é por isso essa sensação. E muitas vezes a gente tem a convicta sensação de que não é justo, sabe? A gente tem as decisões e algumas coisas acontecem e a gente fica com essa sensação. Uma sensação bem ruim. Então, quando acontece, não é nada legal. Não é nada legal, né? E você que já esteve nas duas pontas, né? Empregado, do empregador, você teria alguma estatística, ou que seja mais ou menos uma sensação tua, para dizer quem tem ganho mais nos últimos tempos? Porque por muito tempo eu acho que o empregado ganhava super fácil, e hoje não é mais assim, até pela mudança da lei. Mas é 50-50, é o quê, hein? Eu acho que é o seguinte, até um tempo atrás, será que o pessoal tá ouvindo a gente? Eu não tô vendo subir pergunta, nada, será que tá tudo bem? Vocês podem. Oi, pessoal. Nossa live, infelizmente, teve algumas não, né? Muitas oscilações lá em decorrência da internet, mas é algo que, infelizmente, a gente não tem como controlar da nossa parte, por mais que a gente tentasse aí mudar de Wi-Fi para 4G, enfim, e não funcionou tão bem. Mas como o tema é bem relevante, tinham muitas pessoas presentes, nós resolvemos fazer um resumo das principais mensagens para que vocês tenham, consultem, enfim, possam ver isso de uma forma mais organizada. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Ju, para a doutora Juliana, para que ela faça para vocês, então, esse fechamento aí com as principais mensagens, e aí, conforme for, a gente vai interagindo. Ju, você pode, então, falar para a gente as principais mensagens do que nós conversamos? Sim. No começo da live, né, você me perguntou qual que era a minha percepção em relação ao que motivava as pessoas a ajuizar em ação trabalhista, né? Se era questão emocional, se era só reparação financeira, enfim. E aí o que eu te disse é que eu acho que as duas coisas estão muito interligadas, né? Porque muitas vezes o que causa que a sensação de injustiça na pessoa e a questão emocional, propriamente dito, é a parte financeira, é o sentir que o empregador está se aproveitando, se utilizando indevidamente, né, da sua força de trabalho e tudo mais, se enriquecendo com a sua força de trabalho sem a contrapartida correta, e aí isso causa aí toda uma questão emocional na pessoa, enfim, essa sensação de injustiça, e isso leva a pessoa a ajuizar a ação trabalhista. E eu falei também que era muito difícil uma pessoa ajuizar a ação trabalhista simplesmente pela questão financeira, pela reparação financeira, propriamente dito. Acontece, sim, mas é muito raro. É mais a questão emocional, que aí normalmente isso é causado pela questão financeira. Eu concordo com você. E como a gente comentou lá, tem uma enquete rolando no momento em que as pessoas estão respondendo exatamente isso, né? Exatamente que elas são motivadas por isso. E aí, assim, né, você perguntou também se existe uma estatística, né, qual que é a minha percepção a respeito disso, das ações, quem ganhava mais e tal, né, empregado ou empregador. E, na verdade, eu sinto que até um tempo atrás o empregado sempre ganhava, ou ganhava na grande maioria das vezes. E hoje isso está bem mudado. Eu acho de verdade que é uma coisa mais equilibrada e que vai ganhar a parte que realmente conseguir fazer a prova ali de tudo que ela precisava fazer, que era ônus dela fazer, né, era a sua obrigação fazer processualmente falando, e não mais, sabe, aquela coisa, a gente vê cada vez menos, não que não exista, existe, mas a gente vê cada vez menos aquela coisa da opinião já formada do julgador, sabe, para uma parte ou para outra. Existe, mas eu percebo que isso está mudando e está sendo uma coisa mais equilibrada. Isso é ótimo, né?
Exato. Muito bom. E a gente conversou também sobre um ponto que eu acho bastante importante, que é esse trabalho conjunto que pode ser feito nas empresas, né, pelos departamentos do RH e do jurídico, para que esse tipo de situação diminua. Porque se há uma questão que é de governança, até de treinamento do board e das lideranças da empresa, né, para que eles tenham condutas melhores com as pessoas, de forma que as relações sejam melhores. Então, esse trabalho sendo feito, ele vai ser muito bom para todo mundo, né? E diminuir as ações, como fala, evitar o desperdício de dinheiro e de tempo de todo mundo, né, Ju? Com certeza, eu te falei que para isso a gente costuma fazer aí a implementação de compliance, né? Que o compliance é estar em conformidade com a lei, é a questão da governança, implementação da governança, da questão de estar em conformidade com a lei, mas assim, no geral, em todos os aspectos. Então, eu te expliquei que a gente vai aqui desde uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, e fazer treinamento para os gestores, por exemplo, em relação a assédio moral, até, por exemplo, analisar a questão de contratação de prestação de mão de obra terceirizada, segurança e saúde do trabalho. Então, o compliance, ele nada mais é do que um alinhamento de tudo aquilo que seria realmente obrigação da empresa, que muitas vezes ela deixa de lado para deixar com as coisas, com que a empresa fique toda alinhada. E isso muda radicalmente a questão, impacta radicalmente na questão do ajuizamento das ações trabalhistas, porque a partir do momento que você muda o clima organizacional, você está completamente em conformidade com a lei. Isso vai impactar, porque a pessoa não vai ter motivos, né, para ajuizar a ação trabalhista, enfim. Até uma coisa que eu não tinha te perguntado lá no outro, e que agora você falando me ocorreu, você acha que uma relação, ela pode azedar no momento final? Ou seja, de repente foi tudo bem, estava tudo tranquilo, até a pessoa nem estava mais tão feliz na empresa, mas aí, na hora que ela foi desligada, da maneira como foi feito, aquilo tem um peso brutal, e só por isso, por ter sido um desrespeito ou de uma forma que não foi humana, ser um fator que motive tudo isso? O momento final. Com certeza. E é bem interessante porque no compliance a gente trata desde da pré-contratação, desde ali do anúncio da vaga, várias coisas que têm que ser analisadas, até essa pós, né, esse momento aí da rescisão e o pós também. E existem diversas normas e regras que devem ser seguidas, porque a depender de como seja feito isso, realmente isso impacta, e às vezes a pessoa teve aí anos numa empresa, onde tudo correu bem, já está feliz, tá tudo certo, não tem nada a reclamar e tal, e aí no momento ela sofre, ela se sente agredida moralmente de alguma forma por algo que aconteceu, às vezes uma coisa mínima, né, que poderia ter sido evitada por um pouco mais, às vezes, de preparo, de treinamento de quem está fazendo, e aí aquilo ocasiona algo gigantesco, né? É porque mexe no momento que a pessoa se torna totalmente vulnerável. Com certeza. É uma avalanche de sentimentos, né? Uma outra coisa também é em relação agora na pandemia, que me vem assim à cabeça, porque a questão da saúde mental, ela tá muito forte, né? E teve um post esses dias da Tatiana Pimenta, que ela é a CEO lá do Vitude, que faz tratamento psicológico, foi uma das primeiras que a começar a fazer online aqui no Brasil. E a plataforma cresceu muito. E ela tem colocado assim como essa questão está se tornando cada vez mais importante, se não a mais importante dentro da empresa, nesse trato com os colaboradores, entendeu? E para a empresa que não tiver muita atenção a isso, porque até então não era dado tanta, a empresa achava que era uma coisa pessoal, cada um tinha, né, não era um fator importante, mas que agora o peso que está tomando assim é muito, muito grande. Então seria um outro ponto de atenção, né? Com certeza. Na verdade, o que a gente percebe hoje, né, com o home office e tudo mais,
as relações, elas se misturam, né? A pessoa que está ali, ela está trabalhando, mas ao mesmo tempo ela está na casa dela, lidando com o filho que está em casa, que não está indo para a escola, com todas as coisas que implicam ali, por exemplo, sei lá, a maternidade, a paternidade, os cuidados com a casa, e aí o trabalho, e todo esse estresse, e toda essa mudança no mercado, e tudo acontecendo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Isso tudo impacta de uma forma brutal na saúde mental das pessoas. E é preciso ficar atento também, né? Porque aí a responsabilidade aumenta também da empresa em relação a isso. Eu acho que são, assim, muitas as questões, mas eu acho realmente que quando há uma parceria aí entre empregado e empregador, em que ambos queiram o melhor e dialogar, e com a ajuda ainda enfim, do RH e do jurídico, as coisas podem ser evitadas, né? E quem ganha são os dois, porque uma empresa que tem pessoas felizes, é uma empresa que a produção é melhor, que o turnover é menor, que o afastamento por questões de saúde também é menor. Então, eu acho que ter esse tipo de serviço contratado, esse tipo de atenção é fundamental. E queria que você falasse só um pouquinho mais de como você atua nessa frente. Muito em conjunto, né, com o RH. Eu falo que eu dependo deles para tudo e eles normalmente da gente também, né, para a questão de dar o respaldo legal para eles e, enfim. Mas o RH, normalmente, que é interno nas empresas, enfim, eles têm aí a obrigação muito forte de nos ajudar, de nos dar esse suporte, né, para o clima organizacional, de implementar as coisas, né, que a gente pede, que a gente fala, que a gente orienta. Na verdade, por meio do compliance, a gente faz primeiro uma pesquisa de clima organizacional, depois a gente verifica, diante do resultado dessa pesquisa, aonde estão os problemas dessa empresa. Existe também a implementação de um canal de denúncias, em que as empresas recebem denúncias anônimas, aí tem toda uma técnica e um jeito correto de se fazer isso, né? Ela recebe essas denúncias e por aí também a gente consegue entender aonde estão os problemas. Baseado nisso, a gente faz um mapeamento de riscos, mapeia quais são os problemas e em conjunto com a alta gestão, com o compromisso, né, principalmente da alta gestão e do RH, a gente vai fazer aí, vai atuar pontualmente, já direto no problema. Então, o problema é de assédio moral, então vamos treinar os gestores para assédio moral. Não, o problema aqui é que os gestores, eles não estão sabendo delegar, eles não estão preparados, entendeu? E aí a gente vai tratando, treinando e identificando dessa forma cada problema que a empresa tem. Entendi. E é um trabalho que o escritório faz como uma assessoria para as empresas. Isso. É uma assessoria que é a implementação de compliance propriamente dito. Muito interessante. Muito bacana. Legal. Eu acho realmente que isso é uma coisa que vai com certeza crescer cada vez mais. Um outro tema que eu acabei de lembrar, inclusive, que é a emenda nisso que a gente tratou lá na live, é em relação à governança, em relação à ESG, que está hoje em dia crescendo cada vez mais, né? Não é só sustentabilidade, é isso, e hoje em dia as empresas, elas recebem ou não mais investimentos, ou a ação delas valoriza mais ou não, em função disso também, né? Porque é avaliado turnover, é avaliado número de ações na justiça. Então, é do interesse total das empresas melhorar isso tudo para que a imagem e as ações dela no mercado se valorizem, né? Com certeza. Existem também alguns selos que você só consegue se você tiver determinadas... Você tem alguns requisitos para conseguir isso, e um deles é ter, por exemplo, o compliance trabalhista completo. Existem, por exemplo, é um reconhecimento, é um prêmio, não é um selo exatamente, tá? Mas isso se chama Great
place to work. Ah, sim. Muito E aí só empresas que têm um compliance muito bacana, realmente implementado, não é aquele compliance, né, para inglês ver, que a gente chama, que é aquele compliance que não existe na verdade. Então, existe todo um critério de avaliação e tal, e aí a empresa vai lá e ganha, é um certificado, lembrei o nome, esse certificado. E aí existem, por exemplo, empresas que exigem isso para contratar outras, né? Então, se a empresa tem isso, ela contrata, senão não contrata. Licitações, para participar de licitações, você precisa... Então, assim, uma coisa envolve a outra diretamente, fora a questão do risco da imagem propriamente dito, né? Além de tudo isso, a questão do risco da imagem, que é bem importante, porque uma empresa que tem toda essa questão da governança muito bem implementada e tudo mais, ela dificilmente vai ter um problema tamanho que vai manchar a sua imagem, né, no mercado, enfim, isso é uma questão de se pensar e é um modo de você evitar aí muitos problemas. E eu acho que, na verdade, pode até acontecer, porque às vezes a empresa, ela tem tudo isso, ela se prepara, mas as coisas acontecem. Então, também é a maneira como ela vai responder as questões, né? Se ela vai atuar de forma transparente, se ela vai dar o tratamento correto àquilo, porque tem empresa que finge que não existiu, né? Que até sabe que existem as coisas de assédio, que até sabe que tem as coisas erradas, mas prefere não se indispor e prefere fingir. E tem outras que não, que tomam as medidas necessárias, sendo elas duras ou não. Então, eu acho que é muito... É muito bacana isso que você falou, porque a gente percebe que você tem defesa, né? Quando você tem uma fatalidade que acontece, mas você agiu de diversas formas para evitar aquilo antes, seja na esfera administrativa, numa fiscalização, ou mesmo na judicial, você é visto de uma forma totalmente diferente quando você comprova que você não estava fechando os olhos para aquele problema, você estava fazendo de tudo para evitar, mas infelizmente aconteceu, né? Agora, quando você não tem nada para mostrar, se você, na verdade, não agiu, não fez nada, não tem nada para mostrar para a autoridade que vai estar ali, né? Então, fica muito mais complicado. E aí, a chance de você haver uma condenação, né, tanto na esfera administrativa como na judicial, é muito grande. E tem um outro ponto também que eu acho interessante, é que atração de talentos também, né? Porque hoje em dia tudo está na internet, então tem também aquela... Não é a Love Monday que comprou Não, a Love Monday foi comprada por uma empresa de fora, que agora eu não me lembro, que é justamente isso. Os colaboradores, eles dão notas, atributos para as empresas e fica tudo lá. Então, qualquer um pode acessar, qualquer um pode saber o que acontece realmente dentro de uma empresa. Então, hoje em dia, a informação está disponível para todo mundo. E se você quer contratar uma pessoa para sua empresa, um talento, um executivo que vai fazer uma diferença, se ele vai ter a preocupação de antes fazer alguma pesquisa e buscar informações e ver que o local é de marketing mentiroso, que na verdade as ações não se sustentam, né? Aquilo é só da boca para fora, ele também não vai. Então, quer dizer, tudo tem um impacto, né? Tudo. E aí eu costumo dizer que, assim, pessoas, né, os colaboradores, os empregados, eles são o maior ativo, né, de uma empresa. Porque sem pessoas, nenhuma empresa funciona, né? Hoje eu estava participando, inclusive, eu estava assistindo uma palestra onde estava se falando sobre escritório de advocacia, no caso. Mas estava dizendo exatamente isso, que muito se fala que os robôs vão substituir os advogados, que os robôs já estão fazendo peças, né, para peças judiciais. E aí o que quem estava palestrando eram heads de grandes companhias, né, no jurídico de grandes companhias, e eles falavam, gente, não existe isso. Um robô, ele não cria, né? Um robô, ele não resolve. Enfim. Então, as pessoas, elas são e elas vão continuar sendo, para sempre, no meu ponto de vista, o maior ativo de uma empresa. Então, a empresa ela tem que olhar para isso. E hoje a gente vive uma era em que as coisas mudaram muito e que as empresas... elas também estão à procura, não é só mais o empregado que precisa, né, do empregador. Hoje, as empresas procuram reter talentos e procuram bons profissionais.
e a partir do momento que ela consegue, ela tem que reter, enfim. A questão aqui tá tudo realmente muito exposto, muito aberto agora com essa era da internet que a gente está vivendo, enfim, tecnológica, e dificilmente uma empresa que não age em conformidade ali, tanto com a questão da lei específica, mas não só, moralmente também, né, que uma empresa bacana, que é avaliada moralmente de um jeito bacana, ela não vai nem conseguir nenhum talento, muito menos reter. E não tem como esconder isso do mercado, não se sustenta, essa é a verdade. Exatamente. E tá rolando também uma enquete no LinkedIn que eu vi esses dias, perguntando se as pessoas comprariam de empresas que não são éticas. Eu escrevi também lá, dei minha opinião na enquete, e até ontem que eu vi a última vez, assim, muitas pessoas não compram mesmo. Elas falam, nossa, a empresa teve uma atitude que eu não concordo, eu não vou ser cliente dela. Então, tudo isso está tudo muito interligado, né? A questão, então, da justiça, ela permeia de uma forma muito delicada, né? E tudo isso. Então, a construção dessas relações, ela precisa ser olhada com carinho, com atenção. A questão, como você colocou, do compliance é fundamental para que seja tudo permeável, né, Ju? Exato. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Então, assim, a partir do momento que as empresas investem no preventivo, no consultivo, isso integra tudo, né? Isso vai abranger aí desde realmente do clima organizacional, da coisa de ser um lugar bacana para se trabalhar, de fazer bem para cada empregado que está ali, até o cumprimento efetivo do mínimo, né, que são as leis. A partir do momento que uma empresa tem isso, automaticamente ela vai ter um empregado mais satisfeito, mais feliz, que vai sair de lá e que não vai ajuizar a reclamação trabalhista, porque não vai ter nada a reclamar, que não vai se sentir emocionalmente, né, prejudicado, e aí isso consequentemente vai refletir no judiciário, porque vai diminuir o número de ações, e aí uma coisa leva a outra, né? E aí acho que o tema, né, da live principal, que era a questão de que ajuizar a ação trabalhista, se isso cura feridas ou não, enfim, e a reparação financeira, se ela cura feridas ou não, eu diria assim, vamos tentar pensar um pouquinho antes disso, né? Vamos tentar fazer aí todo um preventivo para que a gente não precise nem pensar nisso, sabe? Porque dá para ser feito. É o ideal que seja feito, é o mundo atual. Não dá para viver mais de outra forma. Concordo com você. Mas, e então, respondendo a pergunta, cura ferida ou não? Se chegar nesse ponto. Difícil, olha. Eu vou te dizer que o que eu sinto, tá? O empregado, a partir do momento que ele tem uma reparação financeira, ele se sente, de certa forma, na maioria das vezes, justificado. Tá? Então, não é que o dinheiro vai fazer, né, voltar atrás, que vai resolver aquele dano moral que ele teve. Mas eu percebo isso, ele sente como se o empregador tivesse levado uma lição por ter agido por determinada forma. E, então, assim, ele não se sente reparado completamente, mas ele se sente, de certa forma, justificado. Eu acho que é esse o sentimento que eu noto, assim, nas pessoas. Eu acho que você foi perfeita. Era a minha assim, percepção. Mas eu queria ouvir de você, né? Ainda mais porque você atende centenas, milhares de pessoas e você consegue sentir isso, ver isso. E é isso. Então, é aquela coisa, bom, fez-se justiça, então, pelo menos isso. Já que é o tal, né? Já que, então... Exato. É exatamente isso que eu sinto. Mas então vamos pensar, né? Em melhorar esse mundo e mais pessoas mais felizes que não precisem disso, né? Porque a gente não precisa curar feridas, que a gente tenha relações boas, mas que ainda assim a gente precisa do jurídico. A gente não vai ter causa, mas a gente vai ter o jurídico para prevenção. Sim, exato. E aí muitos advogados, né, ficam desesperados. Mas
com a reforma e tal, não vai ter ação trabalhista, então a gente não vai ter trabalho e tal. E assim, na verdade, não. Na verdade, é outra era, é outro. A gente não está mais falando de contencioso, é outro plano. A gente vai ter muito mercado e a gente vai agir e auxiliar as empresas nesse propósito de melhorar, de mudar as relações de trabalho para melhor mesmo, né? Que é a tendência. A gente já saiu dessa fase aí da gestão do trabalho abarrotada de ações e tal. Não é mais isso. Eu acho que é exatamente o que você disse. Ai, que bom, perfeito. Eu acho que ficou bem legal. Acho que a gente conseguiu aí trazer o restinho do que a gente não conseguiu na live. E vamos então publicar isso para que as pessoas possam se sentir confortadas, né? Elas possam ter uma resposta para aquilo e não sentir que elas são as únicas, porque eu acho que também é muito o sentimento muito solitário, né? Achar, não, só eu passo por isso, não me entendem, Sim, não. A gente entende, é verdade. sim, e é mais comum do que se pensa, né? Nossa, muito, muito. Perfeito. Ju, muito obrigada. Então, eu peço desculpas aí pela questão técnica aí da internet, mas como eu falei, infelizmente, né? Não sei. Imagina, Cláudia, fica tranquila. Muito obrigada, tá? Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, viu? Eu Foi um agradeço. prazer. Obrigada.